E aí, galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade. Estamos aqui, né, para mais uma dica aí para você, tranquilo? Nessa dica que nós temos aí para você, nós vamos falar, né, sobre o estado do Amazonas. Então aí, ó, dica para CBM, Corpo de Bombeiro e PM, né, Polícia Militar aí do estado do Amazonas. Uma dica legal, né, aí para ajudar você a arrebentar na prova aí. Tranquilo? Então vamos arrebentar nessa prova aí, né? Para você conseguir sua vaga, e nós estamos aqui com esse objetivo, né? Qualquer dúvida que você tiver, se você quiser interagir com a gente, tá aqui, @prof.idelmarmedeiros. Segue lá no Instagram, segue lá, galera. Lá tem um monte de material legal, tem um monte de esqueminha de aula, não é isso? Aulas que eu dou às vezes para ensino médio, aula que eu dou para concurso, tá lá para facilitar a sua vida, tá? Além disso, lá você consegue interagir, trocar ideia, tirar dúvida, fazer pergunta, fazer sugestão crítica. Nós estamos aí junto nesse contexto aí, né, para você conquistar a sua vaga. E aí hoje nós vamos falar aqui sobre a geografia do estado do Amazonas. Olha que dica legal aí para você, né? Ativa o sininho aí embaixo. Você já deve estar cansado de ouvir todo mundo falando isso, né? Mas ativa o sininho aí, que o sininho é a garantia que você vai receber as notificações das aulas gratuitas que a gente tem aqui no Vale Concurso. Só professor fera para te ajudar a passar aí no concurso, tranquilo? Bom, geografia do estado, quando a gente começa a discutir, né, geografia, eu gosto muito, sabe, galera, de fazer relação primeiro com a estrutura física, né? Porque tudo vai ter a ver com a estrutura física, não é isso? Então, a gente vai começar falando assim, né? No Amazonas aí, a gente tem um clima equatorial, esse clima equatorial aí, né? É muito chuvoso, não é isso? Pluviosidades maiores, né? Então vamos pôr aqui, ó, pluviosidade aí, quantidade de chuva aí, ó, maior que 2.500 milímetros ao ano, e essas chuvas bem distribuídas, né? Chuvas bem distribuídas. E o que a gente vai ter com isso daí? Né? Essas chuvas bem distribuídas aí vai fazer com que a gente tenha nessa região, tá? Que é uma região de zona de convergência intertropical, onde os ventos, né, chegam nessa região aí, né, que vai contribuir aí com chuvas torrenciais, ó, chuvas torrenciais. Isso vai fazer com que a gente tenha nessa região, não é isso? A maior bacia hidrográfica do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo. Essa maior bacia hidrográfica do mundo aí, ó, né, é a bacia amazônica, né? Então a gente tem aí a bacia amazônica, onde a gente vai ter aí mais de 3.000 afluentes aí nessa bacia amazônica aí. Beleza? Então isso é importante demais. Além disso, a gente vai ter aí a vegetação, né? Essa vegetação predominante que a gente tem aí na região norte é o quê? É floresta amazônica, né, galera? Então a gente tem aí, ó, floresta amazônica. Essa floresta amazônica aí, a gente pode falar que, além dela ter uma mega diversidade, ó, além dela ter uma mega diversidade, ela é uma floresta fechada. Fechada, o termozinho que a gente usa para isso é estratificada. Tem várias camadas aí nessa floresta. É difícil entrar aí nessa floresta, né? Ok? Então isso é muito importante da gente saber sobre essa floresta amazônica aí. Beleza? Essa floresta amazônica aí, mega diversa, extremamente fechada, ela vai fazer o quê? Né?
ela vai fazer com que os municípios aí sejam extremamente afastados um dos outros, né? A gente ainda tem que entender que essa floresta aqui, ela é subdividida, ó, ela é subdividida aí em 3 estratos diferentes, 3 estratos de floresta diferente. A gente tem aqui a parte do extrato mais baixo aqui, ó, da floresta, tá vendo, ó? A parte do extrato mais baixo aqui da floresta, né? Essa parte aí, a gente vai ter, deixa eu pegar uma outra corzinha de pincel aqui. Cadê meu pincel? Tá aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, né? Árvores mais finas, mais altas, ó. Aí, afastadas uma da outra, tá vendo? Esse trechinho de mata que a gente tem aqui alagada, né? A gente dá o nome disso daí de mata de igapó, ó, mata de igapó, né? Mata de igapó é uma mata fechada aí, a mata aberta com árvores finas, tá alagada dentro da água o tempo todo, por isso a gente chama de hidrófila, ó, hidrófila. Está dentro da água, né? Depois, a gente tem essa parte aqui da mata, ó, essa parte aí, aonde durante as chuvas, a gente vai ter a água alagando aí, ó, durante o período de cheias. Então, eu vou ter aí, ó, cheias sazonais. Nessas áreas aí que eu tenho cheias sazonais, parte do ano aí está alagado, parte do ano não está, né? Eu posso falar que aqui eu tenho solo fértil. Por que eu tenho solo fértil? Porque as águas aí, né, ao alagar essa região, deposita aí sedimento, deposita aí minerais, né, provocando uma maior fertilidade do solo. E aí eu vou ter aqui uma mata mais fechada, né, com a biodiversidade maior, muitas plantas medicinais nessa área aí, tá? E essa área aí é aquilo que a gente chama na margem do rio, né? Na margem do rio que enche. Como é que é isso daí? Essa região aqui a gente chama de mata de várzea, ó, mata de várzea aí, é essa área, né? Ok? E, finalmente, a gente tem a região aí, onde a água não alcança, a gente vai ter nessa região árvores de grande porte aí, ó, essas árvores de grande porte podem chegar a 60 metros de altura aí, beleza? A gente chama aqui de mata de terra firme, então, né, mata de terra firme, e as árvores dessa região aí têm alto valor econômico, ó, alto valor econômico as árvores que a gente tem nessa região aí, ó. Castanheira, seringueira, né? A gente tem nessa região. Então, todas as vezes que falar para você sobre mata de igapó, mata de várzea ou mata de terra firme, isso está falando para você aí, né, de floresta amazônica. Vamos lembrar também, tá, galera, que dentro dessa dica aí é importante você saber que as cidades aí que estão próximas aos rios, principalmente, né, o rio Amazonas aí, a gente vai ter muita mata de igapó e mata de várzea. A mata de terra firme, ela vai indo mais para a região aí da periferia. Logicamente que com a floresta tão densa, né, com a floresta tão densa, em um ambiente tão úmido como esse ambiente aí, as obras de infraestrutura são muito difíceis de serem feitas. Então, dentro desse contexto que a gente está falando para vocês aqui, né,
O estado do Amazonas, ele vai ter aí só 62 municípios, ó, só 62 municípios. Esses 62 municípios que a gente tem aí no estado, né? Desses 62 municípios, só 3 têm mais de 100 mil habitantes, só 3 têm mais de 100 mil habitantes, sendo que a capital aí, Manaus, né? Então, sendo que a capital aí, Manaus, ela vai ter o quê aí, né? A capital Manaus vai ter mais de 50% da população do estado tá aí em Manaus, beleza? Esses municípios aí, eles se subdividem em regiões geográficas intermediárias. A gente tem aí, né, intermediárias, a gente tem aí, tá? 4 regiões intermediárias e em regiões geográficas, ó, geográficas imediatas, tá? A gente tem aí 11. Isso daí é uma definição, isso aí era uma definição feita aí pelo IBGE a partir de 2017, né? Então, a gente passa a ter um processo aí de regionalização aí no Brasil. E esse processo de regionalização aí das regiões brasileiras em regiões, né, geográficas imediatas, regiões geográficas intermediárias, vai estar associado principalmente a quê? Isso daí vai estar associado principalmente à hierarquia dos municípios, à importância desses municípios. E não é difícil você entender aí que a importância desses municípios está associada à questão econômica, não é isso? Esses municípios aqui, tá? São municípios que, no geral, são dispersos, são municípios aí muito dispersos, não é isso? De difícil implantação, ó, de infraestrutura, e isso vai explicar por quê, ó, difícil, né, infraestrutura, isso vai explicar para você por que que o principal meio de transporte é fluvial, são hidrovias aí, ó, hidrovias, né, que vão estar associadas aí ao transporte fluvial, né, com esses mais de 3 mil afluentes aí, ó. O transporte fluvial, ele é importante. A gente vai ter aí mais não, né? A gente vai ter aí 61 portos particulares e públicos, né? Particulares e públicos no estado, né? Além disso, a gente tem também, né, os aeroportos ou aerovias, né? Essas aerovias aí que foram essenciais aí no processo de integração do território, né? Inicialmente o Correio Aéreo Nacional, né, contribuiu para isso, pequenos aviões que conseguiam pousar na água, não é isso? A gente praticamente tem aeródromos em todos os municípios, praticamente aí, né, com alguns com pequena infraestrutura, mas a gente tem aí 2 aeroportos, ó, 2 aeroportos internacionais. Dentro desses 2 aeroportos aí internacionais, o aeroporto mais importante aí é o aeroporto de Manaus,
né? Esse aeroporto de Manaus aí, Manaus, né? Esse aeroporto de Manaus aí, ele é o principal da região norte, e além dele ser o principal da região norte, ele é o terceiro do Brasil em movimentação de carga, né? Em movimentação de carga. Mas o que teria a ver ele ser esse terceiro do Brasil aí em movimentação de carga? Vamos entender isso um pouquinho, não é? Porque a gente vai ter ainda aí a questão para a gente discutir da economia aí, né? Ó, a questão da economia do estado aí do Amazonas, né? Como é que funciona essa questão da economia, visto que, né, a infraestrutura baixa, o sistema de transporte é principalmente fluvial e aeroviário, não é isso? Beleza? A floresta é uma floresta extremamente densa, né? E aí, como é que funciona essa questão da economia? Na questão da economia, a gente pode falar aí, né, que o Estado ele é muito importante, ele tem destaque, né? Ele tem destaque aí, tá? O Estado do Amazonas aí, ele é responsável por 48% do PIB da região norte, né? Esse PIB a gente vai dividir assim, né? Se a gente parar para pensar aí na agropecuária, a agropecuária ela é pequena aí ainda, né? Ela só representa 5,5% do PIB do estado, né? Ó, só representa 5,5% do PIB do estado. Em seguida, a gente tem aí a indústria, né? A indústria, que eu vou falar um pouquinho mais dela, né? Essa indústria aí, ó, representa aproximadamente 28,9%, ó, 28,9% do PIB. E o principal setor da economia aí, que não é uma característica só da região norte, mas é uma característica de todo o Brasil, né? É o setor de serviços. O setor de serviços responde por quase 50%, 49,9% do PIB do estado do Amazonas aí, né? E aí a gente vai ter nesse setor aí de serviços, né? A gente vai ter nesse setor de serviços aqui, tá? A gente vai ter aí, né, o setor administração pública, ó, a administração pública, ela responde aí por mais de 20%, né? Em regiões mais isoladas, assim, né, o setor público ele é muito importante como empregador, né? Principal empregador que a gente tem aí, né? Mas a gente também vai ter aí, né, o setor, por exemplo, de turismo, né? Manaus é uma cidade importante, a gente tem outras cidades importantes no que diz respeito a turismo aí, né? Airão Velho, não é isso? A gente tem regiões muito importantes na questão, nesse contexto de turismo aí. Mas o que interessa a gente mesmo nessa economia aí, visto que, né, a agricultura que a gente sempre discute, né, ela não é tão importante no estado, essa agricultura, ela tem crescido mais, né, na região lá de Itacoatiara, lá na divisa com o Pará, ela tem crescido muito aí também em Humaitá, Lâmbrea, né, e lá Boca do Acre, né, mais ao sul do Amazonas, né, no sul do Amazonas aí, aonde a gente tem a proximidade aí com os estados de Rondônia e Mato Grosso. É interessante quando a gente discute isso, né, porque forma aquilo que a gente chama aí de arco do desmatamento ou arco da destruição,
né, nas bordas da floresta amazônica, na divisa mais com o Pará aí, né, onde a gente tem o rio Amazonas como importante vetor de destruição, porque o rio Amazonas facilita a entrada para dentro da floresta, né, para extração, né, de madeira, atividade madeireira, né, é muito forte, seja atividade madeireira, né, para construção civil, seja em toras, seja para lenha, seja para carvão, né, é muito importante, apesar de que não é o estado que mais desmata, né, o maior desmatamento está aí no estado do Pará, tá ok? A lavoura aí é mais uma lavoura temporária, né, quando a gente tem aí a lavoura permanente, gente, essa lavoura permanente aí, ela vai estar associada aí à fruticultura, né, importante produção aí de laranja, de banana, né, de mamão, né? Lá, quando a gente discute aí a lavoura temporária, a gente vai ter lá, né, a malva, a gente vai ter a mandioca, né, importante produtora de mandioca nessa região aí, tá? E fibra, tá? Importante isso, hein? A juta, né, a fibra. Aí o estado do Amazonas é responsável por 87% da fibra do Brasil aí, né? Principalmente aí, né, produção de fibra, principalmente na região das calhas do Rio Negro e Rio Solimões aí, a gente vai ter uma produção considerável da juta. Mas o principal aqui que pode cair aí na sua prova, que os concursos adoram, é a parte da indústria aqui, né? Na parte da indústria aí, a gente tem a Zona Franca de Manaus aí, ó, Zona Franca de Manaus. Criada quando essa Zona Franca de Manaus aí, né? Criada lá em 1967, durante o governo militar. Antes, né, a gente já tinha lá no governo do JK, né, sendo criado aí o Polo Industrial do Amazonas, tá? Mas a Zona Franca, ela surge em 1967, ela é aí o maior polo industrial, né, da região norte. Ela tem aí 3 vertentes importantes. Quais são as 3 vertentes? Né? Ela tem uma vertente industrial aí, ó. Ela tem uma vertente industrial que é a base do polo. Ela tem uma vertente aí comercial, né? E ela vai ter aí uma vertente, né, agropecuária ou da agroindústria aí, tá? Logicamente que é esse polo aí que contribui para essa questão aqui, ó, do aeroporto aí ser o terceiro principal, né, aeroporto de movimentação de cargas do Brasil aí, né? Essa Zona Franca de Manaus aí foi criada através do que a gente chama aí de lei, né, 288, ó, 288/67. Como que você consegue atrair as indústrias para essa região, né? Ah, professor, mas tem muita indústria aí? Muita indústria, né? A gente tem nessa região aqui mais de 600 indústrias nessa região aí, e essas mais de 600 indústrias geram 500 mil empregos, galera, ó, 500 mil empregos, né? Mais de 500 mil empregos. Então, se você está achando que a gente está, né, fazendo uma aula legal aí, que essa aula tem muita informação para você, tá? Só informação, né, bisurada aí para você arrasar na sua prova, aquilo que cai realmente nas suas provas, né? A gente está falando aqui daquilo que cai. A gente não enche linguiça aqui, né, para aluno, não. Tá ok? Então, se você está gostando, ativa o sininho aí, né, para você receber as outras aulas nossas, né? Faz comentário aí, né? Dá sugestão de outros temas para a gente discutir aqui, faz pergunta. Eu sempre olho o que o aluno está colocando aí no
YouTube, eu respondo os alunos, além disso, né, de você poder fazer comentário aí, né, curtir aí, dar um joinha aí, ó, dá um like pra gente aí, curte aí, dando uma força aí, né, pra gente poder fazer mais videoaulas de graça para você aí, tranquilo? Segue lá, né, vamos interagir lá, @prof.idelmar Medeiros, nós estamos juntos aí para isso, galera, né? Não perde tempo não, aproveita que você está aí, já dá sua like, faça seu comentário, né? Adiciona lá, segue lá no Instagram, nós estamos juntos aí, tá? Como que é feito, então, essas 500 indústrias, mais de 600 indústrias aí, né? Incentivos fiscais, que são muito criticados por alguns estados que se sentem prejudicados, né? Então, incentivo fiscal para importação de produtos. A partir do momento que eu tenho incentivo fiscal para importar produto, o que que acontece? Eu consigo importar peças mais baratas, não é? Então o Zona Franca de Manaus se transformou num importante polo de algumas indústrias aí, né? A gente tem indústrias importantes nessa região aí, tá? Indústrias, né, de renome nessa região aí, tá? Principalmente eletrônica de duas rodas, tem forte presença aí. A gente tem aí a Siemens, né? A gente tem aí a Honda, a gente tem aí a Yamaha, né? Indústria eletrônica, LG, indústria de televisores, né? São indústrias de montagem. Se você olhar, você vai encontrar aí em alguns celulares, né, em alguns televisores produzidos na Zona Franca de Manaus, né? Isso é facilitado pela, né, incentivo fiscal, não é isso? Para importar. Você também tem incentivos fiscais, alíquota zero para exportar. Apesar disso, né, a Zona Franca de Manaus, ela está aí para atender o mercado interno brasileiro. Só 5% daquilo produzido pela Zona Franca de Manaus, galera, só 5% vai ser exportado, né? Principalmente aí celulares e eletrônicos. Tá ok isso? Né? A gente também tem aí, né, uma renúncia fiscal feita pelo Estado de parte do ICMS, né? Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. A gente tem isenção fiscal do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ok? A Prefeitura de Manaus ainda dá incentivos fiscais de isenção de IPTU e outras taxas durante 10 anos, né? Então, isso vai gerar aí, né, um polo industrial com zonas de livre comércio muito importantes, e isso é um projeto de quê? É um projeto, juntamente com o projeto Calha Norte, né, no extremo norte do país, aí na área de fronteira toda do Brasil, expandido depois para o Brasil em mais de 13 mil quilômetros de fronteira, né, isso faz parte do projeto, durante o governo militar principalmente, de ocupação da região norte da Amazônia, né, que era um grande vazio demográfico aí. Isso vai fazer com que a Zona Franca de Manaus ela seja, né, a principal economia dessa região aí, o principal polo econômico, né, com produção de TVs, informática, motocicleta, eletroeletrônico, né, isso teve um up aí, né, uma melhoria ainda mais depois que o governo brasileiro resolveu aí adotar TV digital, né, isso facilitou ainda mais. E aí é fácil a gente entender que quase toda grande infraestrutura que a gente tem, né, no estado do Amazonas está aí, né, na região de Manaus, associado, né, à infraestrutura para a Zona Franca de Manaus,
principalmente, né? O que também gera a concentração de mais de 50% da população aí no estado de Manaus. Galera, resumão rápido, eu optei por não falar de um tema específico para você, de fazer um resumão aí dos diversos temas que caem na sua prova, né? Lá no site do Vale Concurso, a gente tem essas aulas bem detalhadazinhas. Vai lá, segue lá, vê como é que é as aulas que a gente tem lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar com a gente, né? Nós ainda vamos gravar, né? Se tiver aí, né, as likes legais pra gente aí, se me seguir lá no Instagram, né, isso, faz comentário aí, tá? Nós vamos gravar uma aula para vocês com correção de exercício. Na correção de exercício, nós vamos discutir os principais temas que caem, bem bisurada para você aí, tá? Para você poder arrebentar na sua prova, tá? Aperta aí o sininho, não é isso? Segue a gente lá no Instagram, dá o likezinho, faça seu comentário aí que nós estamos juntos e você não vai arrepender não, tranquilo? Um abraço aí, até a próxima aula e presta atenção, hein, galera? Fizemos um resumão legal demais para vocês, ok? Isso que é importante, que a gente quer que você entenda, né? Para a gente não ficar enchendo linguiça para você não, tranquilo? Aqui no Vale Concurso a gente vai direto ao ponto, porque a gente quer a sua aprovação, porque a sua aprovação é a nossa também, não é isso? Um abraço aí, até as próximas dicas nossas.